Então, rapaziada, por que não tem ninguém falando de Boku no Hero? A temporada nova tá aí, vai sair filme novo, tá na Netflix agora, o Deku já perdeu o braço e ganhou de novo no mangá. Na real, se a gente vai fazer isso, é melhor eu fazer direito. Boku no Hero. Em 29 de outubro de 2015, um mangá que estava fazendo bastante barulho pelo Japão teve a sua adaptação para anime confirmada. Essa obra era uma das principais apostas da Shonen Jump na época. E em abril de 2016, quando o anime estreou, as pessoas estavam jurando de pé junto que ele ia se tornar o novo Naruto. Corta para 2024, quase 8 anos depois da estreia do anime Prodígio, e se você sair na rua com uma foto do protagonista e mostrar ela pra alguém, é mais provável que a pessoa responda: "Nossa, eu sou muito fã do Digo, kkkk, vambora." Rapaziada, Boku no Hero já não é mais o mesmo. E eu tenho completa noção de que vocês já sabem disso, até porque não é muito difícil de notar, né? Mas como foi que uma obra tão promissora, com um público fiel e boas críticas, conseguiu praticamente cair no ostracismo aqui no Ocidente? E repare bem quando eu falo aqui no Ocidente. Eu tô aqui pra te explicar por que isso aconteceu na minha opinião. Mas antes de começar, eu preciso falar algumas coisas. Obviamente, esse vídeo vai estar recheado de spoilers, tanto do mangá quanto do anime de Boku no Hero. Então, se você é uma pessoa que não gosta de receber essas coisas, essa é só deixa pra sair daqui. E eu também quero dizer que eu sou muito fã de Boku no Hero. Tenho tatuagem, tenho todos os mangá, tenho bonequinho, eu me amarro, tá ligado? Então eu não quero que vocês vejam esse vídeo como um ataque. Eu só sou um fã que não tá contente com o estado atual da obra. E eu acredito que quando alguma coisa da qual você é fã acaba te desagradando de alguma forma, você é a pessoa que tem mais direito de demonstrar esse descontentamento. Seja com um mangá, um anime, uma banda, um youtuber, etc. Não é porque você é fã que você não pode criticar ou vir a discordar de alguma coisa, entende? Óbvio, como tudo na vida existem limites, né? Não vamos ameaçar o autor do mangá porque ele não fez o nosso chip canônico, mas enfim, agora que eu já deixei isso claro, acho que dá pra gente começar. Vamos por partes. No meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre como é minha relação de amor e ódio com o anime de Boku no Hero. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar tanto sobre o anime quanto sobre o mangá. Então, já que eu cobri um pouquinho do anime antes, bora começar pelo segundo. Boku no Hero sempre intercalou bastante entre arcos cheios de energia e luta e arcos mais calmos que mostravam o cotidiano dos alunos na UA. Algumas pessoas desde sempre torceram o nariz para esses arcos mais dia a dia das ideias. Mas querendo ou não, é um mangá de escola. Ou pelo menos era no começo. Então esses arcos aconteceriam inevitavelmente. Só que a queda na qualidade da obra não começou num arco desses, mas sim em um arco cheio de energia e luta. O arco de guerra de liberação paranormal. Que bosta, hein? Olha, eu entendo. Numa guerra se acontece muita coisa mesmo. Coisa pra caralho. Só que geralmente guerras duram dias, meses, anos. A guerra de liberação paranormal se passou toda em um dia. Um único fatídico dia. E você pode até falar que tinham muitos personagens envolvidos, até porque isso é um problema bem grande de Boku no Hero, né? O excesso de personagens. Mas todos com quase nenhum ou nenhum desenvolvimento. Isso só acaba se provando ainda mais quando boa parte dos capítulos desse arco foca exclusivamente no trio principal. Quando não, apenas no Midoriya. Então de que adianta você ter trocentas coisas acontecendo se elas são apresentadas de maneira porca porque o foco tá sendo exclusivo no protagonista? E como se não fosse o bastante, esse arco durou 54 capítulos. Devo lembrá-los de que esses capítulos são lançados semanalmente na Shonen Jump, às vezes com intervalo de 1 ou 2 semanas, sem contar pausa pro final de ano e coisas do tipo. Então esse maldito desse arco durou mais de 1 ano. E essa é uma ótima hora pra lembrar que a guerra se passa toda em um dia, né? A conta não fecha, saca? Foi um arco extremamente cansativo de se acompanhar, mesmo com muita coisa acontecendo, porque o foco foi muito mal aproveitado. Dava pra dizer que esse arco foi o mais cansativo de se acompanhar da obra, até porque arco de guerra quase sempre acaba sendo uma bagunça. Mas não, sabe por quê? Porque atualmente no mangá tá tendo mais um arco de guerra, e esse já tá durando por quase 80 capítulos. Isso aí, quase 1 ano e meio acompanhando a mesma droga de arco. E eu não vou falar dessa segunda guerra, porque senão o vídeo teria no mínimo 1 hora. Ao invés disso, eu vou focar na primeira, que foi quando a vaca ligou o Google Maps pra ir pro brejo. Como eu falei, muita coisa aconteceu nesse arco. Mas no meio dessas coisas, também rolou muito troço ruim e que não faz sentido. A primeira dessas coisas que eu quero citar é da falta de culhão que o Horikoshi, o autor do mangá,
tem de matar personagens importantes. Alguém tá precisando tomar um café com o Isayama e o Gege Akutami, né? Pensa comigo, uma guerra tá acontecendo, mas não uma guerra qualquer, uma guerra com pessoas que têm poderes. Poderes esses que podem destruir um país inteiro dependendo da situação. Mas curiosamente, esses poderes só afetam figurantes. O Horikoshi teve diversas brechas. Foi Aizawa, Endeavor, Bakugou e o pior de todos pra mim, o Gran Torino. Os outros até dá pra passar um pano, tá ligado? Eles ainda atuam como heróis, têm mais resistência, saúde, etc e tal. Mas um velho de 1,20 m que até então tava aposentado das atividades de herói, sobreviveu a um empalamento? Ele foi empalado e sobreviveu. A porra do Shigaraki, que naquele ponto da história era o ser mais poderoso do mundo, fez ele de rosquinha e ele continuou vivo. Se isso não é falta de culhão, eu realmente não sei o que é. E eu sei que vai ter alguém vendo esse vídeo que vai me falar: você tá mentindo, houveram mortes importantes, a Midnight morreu. Irmão, a Midnight, você considerava a Midnight um personagem importante. Eu até te daria um crédito, porque quando os alunos acharam ela já sem vida, eles ficaram muito afetados. Mas em alguns capítulos mais pra frente, eles estavam ali, pulando, sorridentes, enquanto davam banho no Midoriya. A morte dela teve o peso de uma pena, não teve consequência nenhuma. A única exceção nessa história toda foi a morte do Twice. O Twice era um personagem muito querido pelos fãs. E, discutivelmente, o vilão favorito de muita gente. A morte dele teve muito peso. E diferente da Midnight, a Toga ficou claramente muito impactada com isso pelo continuar da obra. Sem contar que a morte dele teve um propósito. Com ele no campo de guerra e usando a individualidade, os heróis não teriam a mínima chance de ganhar aquela parada. Portanto, foi necessário que o Hawks fizesse aquilo que fez para os heróis terem uma chance em 1 bilhão de achar a agulha no palheiro. Só que eu sinto muito em estragar isso pra vocês, porque mais pra frente, no arco da guerra final, a morte do Twice também se provou em vão. Porque o Haluka tinha o sangue dele guardado. Então a Toga agora pode não só se transformar no Twice, como também usar a individualidade de clonagem dele. E eu te pergunto, se na primeira guerra a Toga já tinha tirado o sangue do Twice pra alguma emergência, depois que ele morreu, por que ela não usou na primeira guerra? Eu vou partir pro próximo tópico, porque ele não envolve nenhum vilão, então eu tenho um pouco menos de ranço dele. Mas não se engane, ele também não faz sentido nenhum. Eu amo o Mirio Togata. Ele é incrível, um amorzinho, um solzinho, Deus no céu, Mirio na terra. Se você se parece com esse homem, por favor, me mande uma DM no Instagram. Dito isso, a volta dele nesse arco foi péssima. Não só porque ele não adicionou quase nada em batalha, mas também pelo fator Eri. Bora voltar lá pro capítulo 217. No finalzinho do arco 1A versus 1B. O Aizawa cita que a Eri ainda não tem controle sobre a individualidade dela. Que, para você que não sabe, o que eu acho difícil, porque por qual razão você estaria vendo esse vídeo sem saber disso, é a reversão. Então, por exemplo, uma pessoa perde sua individualidade. A Eri consegue reverter essa pessoa até um ponto em que ela tinha individualidade. E foi exatamente o que aconteceu com o Mirio. Ele tinha perdido a individualidade no arco do Overhaul e voltou a ter na guerra porque a Eri usou a reversão nele. Só que isso simplesmente não faz sentido. E eu vou explicar o porquê. Em determinado ponto, o Mirio cita que a Eri treinava a individualidade dela há meio ano antes da guerra. E eu te pergunto, como ela conseguiu ter tamanho controle sobre a individualidade em tão pouco tempo? Pensa comigo. Quando a Aizawa falou sobre ela não conseguir usar a individualidade, a Eri não tinha controle algum sobre ela. Mas em menos de um ano, ela conseguiu reverter o Mirio sem um efeito colateral sequer? Deixa eu fazer uma pequena comparação aqui. O Midoriya, quando recebeu o One for All, também não conseguiu usar. Ele se quebrava todo, sempre ia parar na Recovery Girl por causa disso, e demorou muito tempo até ele ter o controle básico sobre a individualidade. Essa guerra se passa aproximadamente um ano depois dele ter recebido o One for All do All Might, e ele ainda não tinha o controle completo sobre ela. Na realidade, até hoje ele não consegue ter total controle sobre ela. Sempre tem algum obstáculo. Como uma criança com menos de 10 anos de idade conseguiu controlar completamente uma individualidade tão complexa e poderosa quanto o One for All em menos de um ano. Simplesmente intancável. Enfim, eu fiz questão de deixar o pior pro final, porque pra mim, foi esse tópico que pregou o caixão da obra e enterrou. O fato do All for One ter tomado o corpo do Shigaraki pra si. Isso ficou extremamente confuso. Não dava pra saber quem era quem falando quando o corpo do Shigaraki estava sendo usado e o All for One ficou com 2 corpos. Como isso funciona? Tipo, como ele pode ser a mesma pessoa e habitar 2 corpos diferentes? Sem falar que isso quebrou completamente a dualidade que estava sendo construída entre o Shigaraki e o Midoriya. Boku no Hero era uma obra sobre crescimento e desenvolvimento. Tinha toda aquela ideia de ter os mentores passando seus ensinamentos e deixando seu legado para os seus sucessores.
O All Might com o Midoriya e o All for One com o Shigaraki. Os velhos já tinham batalhado no passado, o All for One tava preso, o All Might tava aposentado, não tinha razão nenhuma pra fazer o All for One voltar pra obra. A história agora era sobre o Midoriya e o Shigaraki, até chegar ao ponto em que passou a não ser mais. O Horikoshi simplesmente jogou todo o desenvolvimento de personagem do Shigaraki no lixo pra fazer o dedão voltar da forma mais broxa de todas. E ele sabe que isso foi uma decisão ruim, porque mais pra frente, já na Segunda Guerra, ele faz o Shigaraki retomar o próprio corpo. Mas aí a merda já tinha sido feita, né? Mas essa guerra também tem momentos bons, não entenda mal. Tem o Dabi revelando pro mundo que na verdade ele é filho do Endeavor e... não, na verdade acho que esse é o único momento realmente legal desse arco todo. Enfim, acho que já deu pra entender por onde o mangá começou a cambalear e quando ele tropeçou de vez. Mas meus amigos, o buraco é um pouco mais fundo quando a gente começa a falar sobre o anime. Porque ele começou a dar errado bem antes do plot ficar ruim. Vamos lá, por onde eu começo? Mentira, não preciso nem pensar muito pra isso. A 5ª temporada. Chega até a ser difícil de explicar o que aconteceu, mas o pivô de toda essa treta é o seguinte: essa porra desse filme. Bora combinar que a animação de Boku no Hero nunca foi das melhores. A Bones nunca escondeu que tem seus favoritos e eu não julgo ela, sendo sincero. Mas nessa temporada eles esculacharam. A animação sem brincadeira nenhuma. Parece um garrancho em alguns momentos. E isso tudo porque provavelmente boa parte do orçamento que originalmente deveria ir pra animação da temporada foi usada pra animar esse filme, que lá no Japão foi lançado enquanto a temporada ainda tava rolando. E esse filme não afetou só a animação, mas também o andamento da temporada. Por que, você me pergunta? Porque eles mudaram a ordem dos arcos. A 5ª temporada abrange 3 arcos: um A versus um B, My Villain Academia e o arco da agência do Endeavor. No mangá, esses arcos aconteceram nessa ordem que eu citei, só que no anime, eles animaram o arco da agência do Endeavor antes do My Villain Academia. E a razão disso foi o filme. Eles queriam que os personagens que estão no filme também estivessem aparecendo no anime. Mas se o filme fosse pros cinemas com o arco dos vilões passando na TV, o público mais leigo ia ficar confuso. E até certo ponto, dá pra entender. Geralmente os estúdios fazem filmes dos animes quando estão lançando ou quando estão pra lançar uma temporada nova. Sem contar que sempre que um filme desses estreia lá no Japão, ele faz rios de dinheiro pra distribuidora e, consequentemente, pro estúdio. Então é uma jogada inteligente, de certa forma. E no caso desse filme, também seria se não fosse por 3 coisas. Uma eu já citei, que foi a queda imensa na qualidade da animação do anime. Outra é que esse filme é um estrume completo. Nada nele presta além da animação. O Bakugou e o Todoroki estão ali no pôster de enfeite, porque o que mais aparece no filme é o Midoriya e esse personagem original que eu acho insuportável. O vilão é podre, as lutas são forçadas pra caramba porque o tanto que os 3 apanham e saem sem uma sequela sequer é impressionante, entre outras coisas. E a última, que na minha opinião é a mais revoltante de todas, foi o total desprezo que eles tiveram com o arco dos vilões. Eu entendo, os vilões não são os personagens mais populares da obra, só que não é justo os vilões terem o arco deles todo mal feito por causa de um filminho mequetrefe. Pra você que não leu, My Villain Academia é narrado pelo Spinner, o lagartão, e é uma narração bem interessante sobre como o personagem enxerga a Liga dos Vilões, sobre as morais dele, e chega até a ser importante pra trama em certo momento. Mas no anime, essa narração simplesmente não existe, eles cortaram ela completamente. E por falar em cortar, também foi o que eles fizeram com várias cenas desse arco. E você sabe que as coisas estão indo de mal a pior quando nem a abertura é boa. Tira esse lixo da minha frente. Somente o sonhador pra entender o sonhador. Enfim, isso porque eu nem citei a comunidade de Boku no Hero, porque ela é muito estranha às vezes. Não tô generalizando, mas sério, o tanto de coisa bizarra que eu já vi estando nesse meio não é brincadeira. Mas vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que Boku no Hero tá no ostracismo aqui no ocidente? É porque lá no Japão, o anime e o mangá ainda são uma febre. Em 2023, ele foi o 8º mangá mais vendido do Japão, junto de gigantes: Jujutsu Kaisen, Spy Family, One Piece. Acho que deu pra entender. Só que tem um último fator que eu acho muito interessante e importante citar aqui. A cultura oriental é muito diferente da cultura ocidental. Então todo o fascínio que nós temos pela cultura deles, eles têm pela nossa. Ou melhor, pela nossa. E uma coisa que foi muito presente na cultura do nosso canto do mundo nos últimos tempos foram os super-heróis. Filmes, séries, desenhos, quadrinhos, etc. Só que em determinado momento, a gente começou a se cansar de toda essa adoração por mídias de super-heróis. Eu vou me atrever aqui a dizer que isso ocorreu depois do lançamento de Vingadores Ultimato. E teve o último suspiro de tolerância quando Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi lançado. Era super-herói pra tudo que é lado. Então, sejamos francos, o formato saturou. E as empresas, pelo menos as dos filmes e as das séries, notaram isso. Não à toa, salvando raríssimas exceções, tipo Aranhaverso, o Batman e Esquadrão Suicida,
boa parte das produções que saíram depois daqueles dois que eu citei agora há pouco não foram bem recebidas pelo público, que dizia que as empresas já estavam fazendo esses projetos de qualquer jeito. Só que, pela cultura oriental ser bem diferente da nossa em alguns aspectos, eles nunca tiveram um boom tão grande de super-heróis por lá. Óbvio, ainda tem muito público, mas se comparado com o ocidente, não chega nem perto, entende? E isso me faz pensar que por Boku no Hero beber muito na fonte dos super-heróis do ocidente, e pelo Japão nunca ter se saturado dos super-heróis que nem nós, ainda faz muito sucesso por lá. A diferença cultural tirou muitos pontos da obra pra gente, mas no país de origem, ela continua sendo um hit, e isso é inegável. Mas bom, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. De qualquer forma, eu mostrei minhas cartas e falei o que eu penso, mas eu também quero muito saber o que você pensa. Deixa aí nos comentários se você ainda acompanha Boku no Hero, se você já perdeu a paciência com a obra, se você ainda acha que ela pode voltar a ser boa em algum momento. Fica à vontade pra usar esse vídeo aqui como um centro de discussão, desde que você seja educado e não mande aquelas 3 letrinhas pra ninguém, tá ligado? Eu peço a ajuda de vocês pra dar uma moral pra esse vídeo, deixa seu like, manda ele pra aquele seu amigo que gosta de Boku no Hero, ou pra aquele seu amigo que odeia Boku no Hero. Isso ajuda demais, vocês não fazem ideia. Bom, eu acho que é isso. Não, Bakudeko não é um chip, é síndrome de Estocolmo, e muito obrigado por estarem aqui. Haluka, Jean L, Yanni, Digo Dark, Putz, David Jones, HBO, CBC.